Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 24, verso 12. Todos deixam as Bíblias abertas, livro de anotações e canetas. Na minha versão está escrito assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Esta é a minha versão. Tem versões que estão desta forma: e por se multiplicar o pecado, eu vou usar essa versão, o amor de muitos esfriará. Então eu vou usar essa versão, tá? E por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. Culto de ensino, nós estamos estudando os eventos que ocorrerão acerca do arrebatamento da igreja. Ou seja, nós estamos estudando o fim, o tempo final da igreja na face da terra. Nós temos que entender que nós somos peregrinos. Paulo traz essa ideia a nós. Ou seja, que nós não pertencemos a este mundo. E o ensino de hoje é para falar acerca do pecado. E como o pecado, ele está se alastrando neste último tempo. Jesus, no sermão profético, no capítulo 24, no livro escrito por Mateus, ele inicia falando acerca da destruição do templo. Ele pontua vários eventos acerca do apocalipse, ou seja, do final, eventos que são evidências da volta, do retorno dele para levar consigo os seus escolhidos, a igreja. E um dos eventos que eu quero pontuar é a multiplicação do pecado, ou da iniquidade. O que é pecado? No Novo Testamento, é traduzido por hamartia, ou hamartano. O grego, hamartia ou hamartano. Esta palavra, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, tem um significado simples de errar o alvo. Mas quando falamos hamartano, a forma verbal está no gerúndio, uma forma nominal. Quando nós remetemos para a nossa língua portuguesa, as formas verbais são infinitivo, particípio e gerúndio. O que significa esta forma hamartano no grego? Qual que é a ideia? É a ideia de continuidade, ou seja, de uma ação que está em curso. Portanto, hamartano no grego significa uma ação em curso. A pessoa está errando o alvo, fora do alvo, e esta ação está em curso. Pecado, em outras palavras, significa uma pessoa que deliberadamente, intencionalmente, deliberadamente ou intencionalmente, conscientemente, voluntariamente e continuamente, é por isso que dá essa ideia de continuidade, conscientemente, deliberadamente, voluntariamente e de uma forma contínua. Ela está contra os valores divinos, rebelada contra Deus. Os valores divinos estão escritos
no livro santo que é a Bíblia. E quando eu digo que a pessoa que está em pecado, ela se encontra rebelada contra os valores de Deus, e eu falo de forma clara, que é intencionalmente, que é conscientemente, que é uma forma voluntariamente e continuamente, nós precisamos entender que a pessoa, ela erra e tem prazer no erro. A pessoa, ela está rebelada e quer continuar no erro. Ela tem desejo pelo erro. Ela tem desejo pelo pecado. Ela tem desejo pelos prazeres que o pecado dá a esta pessoa. Um exemplo disso, e vocês vão entender, é que não precisa uma pessoa ser cristã ou frequentar uma igreja evangélica, mesmo ela não sendo convertida, e este é o melhor exemplo para que vocês possam me entender, para saber que a prática do adultério é pecado. A pessoa precisa estar numa igreja, precisa ser religioso, a pessoa precisa se converter, a pessoa precisa ter um livro de regras para saber que quando ela está em um matrimônio, e se ela mantém um relacionamento fora desse matrimônio, ela está errada. Não precisa de um livro de moral, não precisa de um livro ético, não precisa de um templo religioso, não precisa ser crente, ser católico. Então a pessoa tem prazer neste caminho, a pessoa tem prazer em praticar este ato, a pessoa tem prazer em permanecer desta forma. É por isso ela está consciente, ela sabe o que está fazendo, e é uma forma contínua, ela permanece nisso, porque lhe dá prazer. Ela está errando o alvo com prazer, com desejo. O que nós temos que entender? Que quando Deus cria o homem, Deus cria o homem com uma única finalidade, para ter com o homem um relacionamento. Deus cria o homem para ter uma vida com o homem. Deus não criou o homem como pensam os epicuros, que para tentar livrar a maldade de Deus, eles entendem, Epicuro e seus discípulos, eles criaram uma doutrina que Deus, se há um Deus, ou se há deuses, eles criaram este mundo, e foi como um relógio, deu corda neste mundo, deixou uma lei moral, uma lei natural, quem planta coisas boas colhe coisas boas, quem planta coisas más colhe coisas más, e este Deus não se relaciona com o mundo, estes deuses não se relacionam com este mundo. Então para eles, se há um Deus, esse Deus não tem prazer, não quer se relacionar. Então para os filósofos Epicuro e seus discípulos, eles tinham isso em mente. Então, para poder falar acerca da maldade, eles criaram esse tipo de filosofia. Mas Deus não é assim. Deus, ele tem o desejo de ter um relacionamento com o homem. Deus tem um desejo de participar da vida do homem, em controlar a vida do homem. Tanto é que ele enviou o seu filho, ele enviou o melhor dele para que morresse por todos, e todos aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Ou seja, através da pessoa de Jesus, nós fomos reconciliados com Deus, porque o desejo de Deus para com o homem e para com a mulher é relacionamento. E que o pecado faz? O pecado quebra esse relacionamento. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado faz o homem sair do alvo. Isso que é pecado. Pecado é uma pessoa que está fora
de um relacionamento com Deus, porque ela está rebelada contra os valores imutáveis de Deus. Isto é pecado. E quando nós olhamos para o pecado, nós nunca vimos, em toda a história da humanidade, mesmo que você estude a história humana, os romanos, os gregos, no topo da promiscuidade desses homens, de tantos atos imorais, nós nunca vimos a que ponto chegou esta humanidade. Quando nós olhamos para a humanidade, quando nós olhamos para os homens, quando nós olhamos para as ações humanas, parece, e não só parece, mas como está caminhando, e você já pensou isso, você já viveu isso, talvez você falou assim, eu nunca imaginei que um homem seria capaz de fazer o que ele está fazendo. Para as irmãs que têm um pouco mais da idade avançadas, e que viveram numa sociedade tradicional, conservadora, pessoas que se comportavam de forma distintas, sem dúvida nenhuma, elas pensam assim, eu nunca imaginei que a sociedade ia se transformar nisso. Mateus capítulo 24, verso 12. O que está acontecendo? O pecado está se multiplicando. O pecado está se alastrando. O pecado, ele está tomando de uma tal forma a sociedade brasileira, que nós não sabemos onde vai parar. Nós não sabemos a que nível pode chegar. Nós não sabemos até onde, qual é o limite que esta sociedade vai chegar. Nós não temos mais a liberdade de passear com os nossos filhos em shoppings, parques, praias, qualquer lugar público. Nós não temos mais esta liberdade, porque a criança de 3 a 5 anos, ela já começa a querer entender acerca da sexualidade dos seus órgãos. E quando a criança, nesse estágio de formação, olha para o mundo diferente do mundo natural, como explicar isso para as crianças? Como passar isso para os nossos filhos? Então, nós, como cristãos, nós não temos mais essa liberdade. Onde nós vamos, onde nós olhamos, para onde imaginamos ir, o pecado está lá. O pecado se alastra. O pecado, ele está de tal forma no mundo, que eu não sei a que ponto pode chegar. Mas isso é profético. Jesus falou isso. E por qual motivo o pecado se alastra? Por falta de pregação do Evangelho. Por falta de pregação contra o pecado. As igrejas estão sendo inibidas. Os pastores, às vezes, estão sendo calados através de normas, leis, leis complementares, que nós não podemos nos manifestar acerca disto. Vai chegar um momento que até a nossa liberdade religiosa, que está tipificada na Constituição Federal, vai ser alterada. E nós ficaremos obrigados, nós seremos obrigados a nos calar acerca de atos que são contra os valores de Deus. E quando surge um pastor que prega contra o pecado, a massa não quer mais ouvir. Mas antes disto, eu quero passar para vocês algo muito interessante. O pecado, ele se alastra, o pecado, ele toma toda essa proporção por causa, qual motivo? Da natureza humana que é má. O homem, ele nasce naturalmente mau. O homem nasce
ele voltado para tudo que não é bom. Quando nós olhamos para o capítulo 5, verso 12, quando Paulo escreve aos Romanos, fala que nós herdamos a natureza adâmica, uma natureza má. Então, o homem, por causa da natureza, ele está pendendo sempre para o mal. O pecado se alastra, porque os homens, cada dia, quando eu falo os homens, eu falo a humanidade, cada dia mais a humanidade se torna má. Cada dia, na idade mais tenra, quando cada vez mais jovem, a humanidade se revela má, se revela contra os valores de Deus. A humanidade, ela se torna cada dia mais promíscua, cada dia mais moral, cada dia mais lascívia. A humanidade se torna cada dia mais violenta. Esta sociedade brasileira, presta bem atenção no que eu estou dizendo, essa sociedade brasileira é uma das sociedades mais hipócritas que existe. É uma sociedade que a cada dia mais perde valor. Essa sociedade brasileira se torna cada dia mais imoral. Cada dia que passa, cada dia, as nossas crianças estão sendo corrompidas pela ideologia de gênero. As nossas crianças estão sendo incentivadas a práticas mundanas. Nós estamos numa guerra. Satanás não está brincando. Eu já falei isso, Satanás não é um adolescente de 12 anos jogando pedras na igreja. É um ser invisível, sobrenatural, com poderes, que em séculos, sempre pensa em algo para destruir o relacionamento do homem com Deus. Porque o relacionamento do Deus para com o homem, ele é perfeito. Quem teve que ser reconciliado fomos nós, não Deus com os homens. Então, desde a idade mais tenra, as crianças estão sendo alvos de Satanás. Ideologia de gênero. Não nasce menino, não nasce menina. Nasce uma criança que vai escolher o sexo dela. Os nossos filhos estão sendo atacados. Os filhos das pessoas que não concordam com essa ideologia estão sendo atacados. Querem implantar isso na escola, querem implantar isso nas suas casas, querem implantar isso dentro das igrejas. A imoralidade, promiscuidade, infidelidade nos casamentos. Nós vivemos a época do maior número de divórcios entre os casamentos. As pessoas casam e se descasam de forma tão automática que se tornou uma coisa robotizada. Hoje ama, amanhã não ama mais. Hoje quer, amanhã não quer mais. E vai trocando de esposo, vai trocando de esposa, como se troca de roupas. Por qual motivo? Porque quando nós olhamos para esses atores, essas atrizes das televisões abertas, eles não são exemplos para nós. Eles não são modelos de vidas para nós. Eles não têm afeto, carinho pelo próximo, pelo parceiro, pelo casamento, pelo marido, pela esposa. É tudo coisa de pele, tudo coisa de carne. E da mesma forma que dorme com um, e 3 meses depois está dormindo com o outro. A imoralidade, promiscuidade, infidelidade nos casamentos. Os casamentos estão sendo atacados. Drogas, bebidas, maconha, cigarro, cocaína, crack. Nossa sociedade é uma sociedade doente. Uma sociedade que busca nessas substâncias um refúgio, uma calma. Nós nunca vivemos, vocês não têm noção de quantos adolescentes e jovens que entraram no caminho das drogas. Difícil a família hoje que não tem um viciado.
que seja primo, que seja prima, que seja irmão, que seja filho. É difícil na sociedade brasileira uma família que não tenha pelo menos um viciado, um doente, que se perde. E por causa desse vício, traz um prejuízo emocional, sentimental, psicológico, financeiro, traumas para a família de tal forma que só vive e só pode falar quem vive essa triste realidade. As drogas estão consumindo as famílias. Idolatria. A Igreja Apostólica Católica Romana, ela criou uma adoração implícita para imagens. Eu digo isso eu tenho muitos amigos católicos, e eu digo isso com amor. Não estou aqui para ficar jogando pedra na religião das pessoas, porque eu tenho que pregar o Evangelho. Então eles dizem, não, nós não adoramos, nós respeitamos, temos essa imagem. O que é idolatrar? É tudo que você coloca no lugar de Deus. Uma idolatria que Jesus falou, mamon, dinheiro, riquezas. Só que a nossa geração é a geração mais idólatra que tem. Porque não são só imagens. É adorar esses pregadores gospel, é adorar esses artistas gospel, é adorar esses apóstolos gospel, é adorar o teu corpo, é adorar tudo que você coloca no lugar de Deus se torna uma idolatria. O teu ego pode ser uma idolatria, você pode adorar o teu próprio eu, você pode adorar você mesmo ou você mesma. Hoje nós vivemos a geração mais idólatra que tem. Idolatra o eu, o ego, o grego significa ego, idolatra o corpo. Esses irmãos de hoje, essa geração de irmãos de hoje, se eles passassem tanto tempo, desses pregadores, desses cantoras gospel, se eles passassem tanto tempo orando, o que eles passam na frente do espelho, a nossa igreja seria uma igreja avivada. Tanto tempo que passa em salão, 2 horas puxando o cabelo, 3 horas fazendo não sei o quê, não sei o quê, tantas horas. Eu não estou falando aqui para ninguém andar parecendo um louco, não estou falando isso. Eu estou dizendo que a pessoa idolatra o próprio eu, idolatra o próprio corpo, idolatra o paletó, idolatra o lenço do terno, idolatra a gravata, idolatra tudo, coloca no lugar de Deus. Ele confia na oratória dele, ele confia na teologia dele, ele confia no cargo ministerial, ele confia no pastor presidente, ele confia em tudo, menos em Deus. Idolatria. Colocar qualquer coisa em lugar de Deus. Leis como aborto. Tem cristãos que apoiam o aborto, legalização da maconha, tudo isto. Soberba, mentiras, fofocas. Ou seja, o pecado no mundo, eu estou dizendo isso no sentido mundial, e no Brasil, ele está se alastrando, ele está se multiplicando. O que eu estou passando a vocês? Eu estou passando a vocês uma evidência que Jesus falou acerca da volta dele. Calma, porque antes de tudo isso vai ocorrer isto, isso e aquilo. Isso que o Senhor está passando, multiplicação do pecado. Nós estamos vivendo o ápice das pessoas que mais se rebelam contra Deus. Nós estamos vivendo o ápice, está próximo de ocorrer, de pessoas que mais se encontram contra os valores divinos. Nós estamos à beira do ápice, de viver adolescentes, jovens, que se encontram no ápice de pecados, imoralidades, mentiras. O nosso mundo,
a República Federativa do Brasil. Este mundo criado por Deus, ele está se tornando promíscuo, imoral, lasciviano, perdido, idólatra, porco. Cada dia mais este mundo se perde, o pecado se multiplica. Cada dia mais as pessoas estão rebeladas, conscientemente, deliberadamente, voluntariamente, estão continuamente contra as vontades soberanas de Deus. É isso que Jesus falou. É isso que está acontecendo. Talvez seja isso que você olha para a sua frente, você olha para a direita, você olha para a esquerda e fala: meu Deus, olha o que o mundo se tornou. É por isso que talvez você está olhando para os seus filhos, e às vezes você fala assim: eu não sei o que vou fazer, eu não sei como que eu vou guardar meus filhos. Talvez seja hoje a maior preocupação de um cristão convertido. Segunda Timóteo, capítulo 3, abrem lá comigo, por favor. Segundo livro de Timóteo, segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, está escrito dessa forma. Está escrito desta forma. Segunda epístola que Paulo escreve a Timóteo. Está escrito dessa forma: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tem versões que falam tempos trabalhosos, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. A versão da NVT está dizendo dessa forma: saiba que nos últimos dias, é o tempo que nós estamos vivendo, haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas, olha essa versão aqui, excelente, só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas, não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros, e não terão autocontrole, temperança, domínio próprio, serão cruéis, odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres mundanos, em vez de amar a Deus. É isto que, o que Paulo está dizendo, converge, caminha, junto o que Cristo ensinou. Essa é a humanidade, igreja. Homens caluniadores, homens que amam a si mesmas, pessoas que amam o dinheiro, pessoas arrogantes, orgulhosas, pessoas que zombam de Deus, se escarnecem de Deus, zombam do arrebatamento da igreja, zombam da nossa modalidade de vida, pessoas que desobedecem aos pais, são ingratas, pessoas profanas, que não perdoam umas às outras, pessoas que não têm domínio próprio. Às vezes, as mulheres não podem nem falar bom dia para determinados homens, porque ele é tão imoral, ele é tão lascivioso que você deve ficar longe, porque não tem domínio próprio, ele não consegue se controlar, serão cruéis, odiarão o que é bom. Nunca vivemos uma sociedade tão cruel, tão violenta, homicídios ao monte, a bola cai no quintal, fura a bola e mata todas as crianças, e se o pai for reclamar, mata o pai, colisão entre os veículos, discussão e mata. Nós nunca vivemos
vivemos uma sociedade tão cruel, tão violenta, pessoas tão impacientes, pessoas tão intolerantes, pessoas tão ruins. Cada dia mais a sociedade se torna nisso, pessoas cheias de si. Olha que como Paulo é claro, essa versão é boa e fala, pessoas cheias de si, pessoas arrogantes, pessoas soberbas, que têm mais prazeres no mundo, amarão mais os prazeres. Eles vão amar exatamente essas coisas, vão ter prazer nessas coisas, vão ter prazer no que é mundano, vão ter prazer no que é imoral, vão ter prazer em tudo, menos prazer em Deus. É exatamente o que ocorre agora com o mundo secular. A humanidade está se transformando nisto. Quando vocês olham para a humanidade, vocês falam, pastor do céu, tudo isso Jesus falou, tudo isso Paulo falou, exatamente, entendo o que eu quero passar a vocês. Esta é a evidência acerca do retorno do nosso mestre. Isso está mostrando de forma clara que Jesus está na iminência de voltar. E o que vai acontecer, pastor? Vai mudar? Não vai mudar. O pecado vai se multiplicar, a promiscuidade, a mentira, a idolatria, a crueldade, a arrogância, amor ao dinheiro, amor a si mesmo, tudo que é mundano, que é imoral, vai se multiplicar, vai se profanar. Este mundo vai de mal a pior. Neste mesmo livro, em 1 Timóteo, no capítulo 4, o que vai ocorrer? Paulo, ele ensina desta forma ao jovem Timóteo. No capítulo 4, no primeiro livro, do 1 Timóteo, no capítulo 4, 1 Timóteo no capítulo 4, olha o que vai ocorrer. 1 Timóteo capítulo 4 fala assim, no verso 1 e 2, ora, o Espírito afirma expressadamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, e que têm cauterizado a própria consciência. Sabe o que vai acontecer nos últimos tempos? Sabe tudo isso que eu estou ensinando a vocês acerca do mundo secular? Vai se relativizar dentro das igrejas. Ou seja, os valores de Deus, os valores divinos serão relativizados. Ou seja, as pessoas não mais vão ouvir o Espírito Santo, as pessoas não vão mais ouvir a Bíblia Sagrada, as pessoas vão passar a ouvir quem? E obedecer quem, pastor? Espíritos enganadores. Eles vão aprender o quê? Ensinos de demônios, e pela hipocrisia dos que falam mentira, eles vão caracterizar, ou seja, a mente vai se fechar, é como se engessar. Nos últimos tempos, a igreja, ela vai, tudo que o valor de Deus, todo o ensino de Deus vai começar a se relativizar. Não tem problema isto, não tem problema aquilo, para que isto? Isso é exagerado, essa pregação desse pastor, ele é exagerado, para que pregar desta forma? O povo não merece ouvir isto, o povo trabalha o dia inteiro, depois vem no culto de ensino para falar de pecado, que é isto? Não tem problema isso, segundo o casamento, não tem problema, pode se casar a segunda vez, pode casar a terceira vez, que é isso? Vai ficar num jugo no casamento, vai viver de uma forma infeliz? Ou seja, a pessoa não quer restabelecer o casamento, a pessoa não quer se perdoar e perdoar o esposo ou a esposa, não, ele quer tentar um novo casamento. Isso é interessante, sem mudar a si mesmo. O que vai ocorrer? O erro do primeiro casamento vai ocorrer no segundo casamento, porque a mudança, a conversão tem que ocorrer em nós, e muitas vezes nós queremos que o marido ou a esposa muda, só que nós não mudamos a nossa própria postura, nós não enxergamos misericórdia em quem
quem está ao nosso lado e nós colocamos julgo em nosso casamento. Então para que pregar sobre isso? Para que pregar acerca de moralidade? Deixa o jovem namorar, deixa o jovem, está namorando quanto tempo já? 6 anos namorando? Pouquinho, lá no mundo eles namoram 10 anos, está namorando só 6 anos, quando completar 4 anos, aí serão 10 anos, aí o senhor pode cobrar, pastor, deixa namorar 10 anos, mas eles estão dormindo juntos, não tem problema, não está acontecendo nada, pastor, deixa o jovem namorar, deixa o adolescente começar a namorar com 13, 14 anos, mas isso ocorre lá no mundo, mas não tem problema, não prega sobre isso não. O que vai ocorrer dentro da igreja? A igreja vai começar a se relativizar, ou seja, não vai ter mais problema, não vai ter mais importância, deixa isso para lá, não prega sobre isso. O senhor vai pregar sobre o que hoje? Sobre idolatria? Para que pregar sobre idolatria? Vai falar que idolatria é tudo que toma o lugar de Deus? Deixa as pessoas adorarem aquela artista gospel, aquele pregador de multidões, deixa o povo, não prega sobre isso. A igreja vai se relativizar. O que vai acontecer? Homens vaidosos dentro da igreja, mulheres vaidosas dentro da igreja, pessoas que terão uma religião, pessoas que terão uma carta de membro da igreja, pessoas que terão costumes dentro da igreja, pessoas que vão cantar em grupo de irmãs, grupo de adolescentes, vão cantar hinos da harpa, vão fazer louvorzão. Meu Deus do céu, louvorzão. Olha o ponto que chegamos. Louvor significa elogio. Quando Isaías viu Deus, lá no capítulo 6, ele fala, na morte do rei Uzias, um trecho tão conhecido, ele fala que os serafins falavam assim, santo, 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 toda a terra estava cheia da tua glória, de tal forma que se movia todos os umbrais da porta, santo, santo, santo. E hoje, que isso, pastor? Deixa falar louvorzão, deixa ter festa junina sem Deus, mas sem João, mas com Deus. Vamos entregar correio elegante para dentro da igreja. Para que fazer vigília? Para que colocar para orar? Vamos fazer uma vigília de fogo, vamos fazer uma vigília pentecostal. E como que é a vigília pentecostal? 11 corinhos, depois uma pregação, receba, 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 receba. O povo vai fazer aviãozinho, o povo vai pular. Para que falar para o povo fazer a vigília de 2 horas de oração? A igreja vai se relativizar. Ensinos de demônios, ensinos hipócritas, a igreja vai se tornar mundana. É isso que vai acontecer. É isso que está acontecendo. É exatamente isso que está acontecendo. O pecado que está se alastrando no mundo secular vai se alastrar dentro das igrejas. Talvez nós estamos vivendo as igrejas organizadas mais demoníacas que tem. Pessoas soberbas, arrogantes, vaidosas, sem temor de Deus, não perdoam o próximo, não suportam os mais fracos, não tem paciência com ninguém, não conversa com o irmão, não conversa com a irmã, não chora pelo próximo. A igreja evangélica organizada brasileira se tornou a igreja mais diabólica atual. Vive tudo, sacrifício, sacrifício, mas não vive misericórdia. E Paulo ensina o porquê. Porque o pecado se alastra dentro das igrejas. Em 2º livro a Timóteo, no capítulo 4, verso 3, no 2ª epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no verso 3, o pecado que se alastra lá no mundo secular, vai se alastrar dentro da igreja. O pecado que se alastra lá fora, vai se introduzir dentro da igreja. Os cristãos vão se tornar diabólicos. Pastor, essa palavra é forte. Então leia comigo aqui. É a 2ª epístola que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 4, verso 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças,
como que se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar a voz à verdade, entregando-se a fábulas. Vou ler nesta versão, capítulo 4, verso 3, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos, rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos, mentiras. Vai chegar um tempo, presta atenção, adolescentes, vai chegar um tempo que vocês que vêm no culto de ensino, vai chegar um tempo que não vão vir mais, já está chegando. Nunca imaginei que uma Assembleia de Deus tradicional, como a nossa clássica, ia abrir mão do culto de ensino para fazer campanhas. Absurdo! Por qual motivo? Se existem falsos profetas, é porque existem falsos crentes, falsos cristãos, convertidos, religiosos, hipócritas, comichão, coceiras, não querem ouvir a sã doutrina. O que é sã doutrina? É uma doutrina com saúde. Vai ouvir uma doutrina doente, pessoas doentes, que ouvem doutrinas de doentes, de pastores doentes. Teologia da prosperidade. Por que as pessoas ouvem e defendem a teologia da prosperidade? Porque ama dinheiro, deseja dinheiro, quer dinheiro. Porque as pessoas querem ouvir aquele correio elegante das festas juninas com Deus e sem João. Porque ama a promiscuidade. Sai de um relacionamento, entra no outro, troca de namorada, troca de noivo, não tem compromisso nem com Deus, nem com o parceiro e com a parceira. Porque as pessoas, elas querem um evangelho antropocêntrico. O que é evangelho antropocêntrico? Que o homem vira o centro do evangelho, porque a pessoa quer o seu centro, quer se sentar nos primeiros bancos, se não chamar de pastor, se não chamar de apóstolo, se não chamar de missionário, vira a cara para você. Essas pessoas, comichão, os ouvidos tapados. Vai chegar esse tempo em que o pecado do mundo secular vai entrar dentro das igrejas organizadas. Já entrou, mas vai se alastrar. E nesse tempo, quem vai se manifestar? Os sinceros. O joio tem que crescer com trigo. Para quê? Para que os sinceros se manifestem. Mas quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, vai separar o trigo do joio. O trigo vai para o reino do céu e o joio vai ser queimado no fogo do inferno. Pastor, o senhor está bravo? Não. A cara está feia? Sempre foi feia. Uma coisa que eu não sou é bonito. Mas uma coisa vocês têm aqui: palavra. Receba a palavra de Deus. É isso que eu quero passar a vocês. O pecado vai se multiplicar, irmãs. Irmã Nayara, o pecado vai se multiplicar. Presta atenção no que eu estou passando para vocês, irmã. Vai se espalhar. Vai se espalhar, adolescentes. Vai se espalhar, Larissa. Evangelho do triunfalismo. É a pessoa que quer receber vitória. Quer receber vitória no emprego. Ela quer ser empresária. Ela quer receber vitória no emprego, quer ser gerente. Quer ser a número 1 sem estudar, sem fazer faculdade. Ela quer ter vitória, quer ter vitória em tudo. Evangelho do triunfalismo. Vai ajuntar. Essas pessoas não seguirão a sã doutrina. Não vão seguir a sã doutrina. Mas vão seguir o quê? Fábulas, mitos, mentiras do demônio. Pastor, quais são as mentiras do demônio hoje? Teologia da prosperidade. É uma, já anotem aí. Doutrina do demônio. Outra, evangelho antropocêntrico. Quando o homem fala, eu faço, eu prego, eu sou, eu canto, a mim aplaudem, sentem, levantem. Evangelho humano antropocêntrico, doutrina de demônio. Anotem outro. Evangelho do triunfalismo. Levanta a mão que vou profetizar. A tua vitória está chegando. O melhor de Deus está por vir.
vai acontecer? O pecado vai se espalhar. Esta é uma evidência. Anota isso, irmã Ângela. Anota isso. Esta é uma evidência. Por quê? Porque o evangelho verdadeiro não está sendo pregado. Os pastores estão se omitindo. Quer igreja cheia, quer lotar estádio de futebol. Querem que as pessoas aplaudam? Não me aplaudam não, irmãos. Saiam daqui com o temor do coração. Daqui até a tua casa dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia. Tem que estar daqui com temor e olhando para o céu e dizer: tenha compaixão de mim, meu Deus. É isso que o evangelho tem que fazer na tua vida. É isso que o evangelho tem que fazer com você. E se você for uma terra boa, o Espírito Santo vai te convencer do quanto que você é mau, e você vai se tornar uma pessoa melhor para Deus. Todas as práticas mundanas estão se introduzindo dentro da igreja. Todas as práticas mundanas estão se enraizando dentro da igreja. E para finalizar, eu faço uma comparação. Deus avisou Israel e Judá, Reino Norte e Sul, que iam se tornar escravos da Babilônia. Por qual motivo? Por causa do pecado. Deus avisou para eles: olha, vou levantar o meu servo, e ele vai tomar. Primeiro que foi 722, Império Assírico devastou Israel, por causa da idolatria, por causa do pecado. Como Deus entendia a idolatria no Antigo Testamento? Adultério. Se você ler o livro de Oséias, Deus trata Israel como mulher. E o que é a prostituição de Israel? Se relacionar com outro Deus. Presta bem atenção que eu vou finalizar. Após isso, Deus começa a avisar Judá: ou vocês se convertem, ou vocês são os próximos. Quando chegou no ponto que não dava mais, preste bem atenção, Deus levanta Nabucodonosor, que em três invasões destrói o Reino Sul. As pessoas confundem o amor de Deus com tolerar pecado. Deus é amor, mas Ele é justiça, e se convergem esses dois atributos, eles caminham juntos, presta atenção. Quando Deus manda Nabucodonosor, Ele destrói tudo, acaba com o templo. Os judeus com o templo, nossa, querem outra evidência? Sodoma e Gomorra. Quando o pecado se multiplica de tal forma, Deus fala: agora eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Querem outro exemplo? Noé. Olha lá em Gênesis 6, que o livro de Gênesis 6, quando o pecado tomou de tal forma, que tem até uma forma antropomorfômica, de humanizar Deus, dizendo assim, que Deus se arrependeu de fazer o homem. Deus fala: Noé, eu vou destruir tudo, e de você vou fazer novo. Quando o pecado que já tomou o mundo secular, e já tomou em mais de 50% das igrejas organizadas, quando esse pecado não tiver mais jeito, aí vem a repentina destruição, o julgamento e o juízo de Deus. Aí eu lhe faço uma pergunta: quer vitória? Então suporte até lá os seus desejos. Você tem que suportar, você tem que se colocar em pé, falar: Senhor, eu quero a sã doutrina. Senhor, eu quero a sã doutrina, eu quero um ensino saudável para a minha alma, eu quero um ensino que é proveitoso para a minha alma, eu não quero esses ensinos de demônios, esses ensinos humanos, porque quando vier a repentina destruição, aí essa palavra, Jesus, tenha misericórdia de nós, esquece. Não vai ter mais misericórdia, aí é só juízo. Eu estou pregando para que vocês acordem. Essa igreja tem que ser avivada, mas não é em línguas, profecias, não, é mudança de caráter.
embora sejamos pentecostais e cremos nos dons espirituais para a época de hoje, Paulo ensina lá em 1 Coríntios 13 que tudo isto não é nada sem uma mudança de caráter e que o amor será sublime. Amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo, que você consegue chegar como a ti mesmo. É este evangelho que vai te afastar do pecado. É esse evangelho que eu prego, de um Deus que se humanizou, que te ama e que faz muito mais que você merece.